Olá meninos, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai continuar analisando as transformações na passagem da Idade Média para a Idade Moderna e vamos falar sobre como aconteceram as reformas religiosas que quebram com a unidade católica na Europa Ocidental. Bora para a aula? Bom pessoal, dando continuidade ao processo de transformações que marcam a transição da Idade Média para a Idade Moderna, hoje a gente vai entender algumas mudanças do ponto de vista cultural, mais especificamente religioso, que vão acontecer na Europa como um todo e que vão interferir numa série de questões políticas e econômicas em diversos lugares do mundo. Lembrando que aqui a gente está falando, ao longo desses capítulos, de um conjunto de transformações na transição da Idade Média para a Idade Moderna. O que não significa, gente, que essas mudanças elas aconteceram de uma única vez, que a partir do momento em que elas surgem, isso vale para todos os lugares da Europa. A gente está falando de caminhos, de novas mentalidades que estão surgindo, tá? Mas isso ela vai se consolidar, ela vai ganhar espaço na Europa ao longo dos séculos da Idade Moderna, tudo bem? Do ponto de vista do que a gente precisa tratar hoje, como que a gente pode definir essas reformas religiosas? Então, a definição mais clássica aí para a gente entender, reforma do que, né? É a partir da quebra do monopólio, ou seja, do controle exclusivo da Igreja Católica sobre o cristianismo na Europa. Que parte da Europa? Principalmente a parte da Europa ocidental, tá? Então, você vai ter aí nesse período, a partir do século XVI, o surgimento de novas igrejas cristãs, que não estão submetidas à autoridade do Papa, não estão submetidas às regras e os dogmas do catolicismo. Então, a gente vai estudar hoje três delas, que é os luteranos, os calvinistas e os anglicanos, todos surgidos no século XVI, ou seja, nos anos 1500. E aqui eu quero lembrar vocês que quando eu falo de cristianismo, cristianismo não é sinônimo de catolicismo. O catolicismo é uma das religiões cristãs que existem no mundo. Então aqui eu coloquei 4 principais, mas existem várias outras que são cristãs, mas que têm várias diferenças entre si, muito marcantes. Então você tem os católicos, você tem os ortodoxos, que é uma espécie de catolicismo que você tem mais ao Oriente. Você tem os protestantes, que é quem nós vamos estar estudando hoje, os kardecistas, por exemplo, dentre outras religiões cristãs, e que, embora diferentes entre si, têm como base fundamental os ensinamentos de Jesus Cristo, né, e as suas ideias, ok? Bom, gente, qual que é o contexto, então, né? O que estava acontecendo na época que explica, então, esse surgimento de novas religiões cristãs na Europa Ocidental? A primeira coisa que a gente pode destacar é um problema que parte de dentro da Igreja Católica, por conta da monetarização das relações dentro do catolicismo. E por que eu falo em monetarização? No sentido de cobrança de valores para as mais variadas questões dentro da Igreja Católica. E a mais conhecida delas é o que nós chamamos de venda de indulgências. O que é a venda de indulgências, gente? Era uma espécie de documento, né, onde você obtinha a graça, o perdão de vários pecados seus, e aí, em troca de você ter esse perdão, que vinha inclusive do Papa, documentado, você pagava um determinado valor. E esse determinado valor, gente, pelos registros históricos que a gente tem acesso, não é pouca coisa, tá? A gente está falando de grandes somas de dinheiro, tá? Que eram pagas à igreja em troca de um pretenso perdão dos pecados, e que aí era, claro, num objetivo da igreja arrecadar dinheiro, inclusive para a construção da Basílica de São Pedro, com um imenso luxo. Então, foi algo que foi muito criticado pelos humanistas, vários membros do clero criticaram essa venda de indulgências. Então, era uma prática comum
na transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas ao mesmo tempo marca essa monetarização da igreja no sentido de que até o perdão do pecado pode ser comprado por um determinado preço. Mas não era só isso. Você também tinha a venda de falsas relíquias religiosas. Então era muito comum você ver no seio de algumas comunidades católicas na Europa, venda de pedaços da cruz de Cristo, pedaços do manto de Maria, mãe de Jesus, que são coisas que não existem concretamente, mas que era vendido como se fosse, né? Então, essas falsas relíquias religiosas também contribuem muito para movimentar financeiramente grupos católicos ao longo de toda a Europa. Você também tinha um outro problema, que era dentro da própria ocupação de cargos e a hierarquia no clero. Então, cargos como papa, arcebispo, cardeal, em geral você comprava esses cargos, utilizava da sua influência econômica, então em geral você já tinha que vir de famílias mais abastadas, e você comprava o cargo, tá? Você tem vários registros de papas que literalmente compraram o cargo de papa. Então, é mais um indício dessa monetarização dessas relações. Mas não era só esse o problema da igreja. Você tinha grupos de pessoas muito insatisfeitas e críticas que vão ser elaboradas e direcionadas em relação à igreja. A primeira delas é o que os reis e os príncipes tinham insatisfação em relação à igreja, primeiro, por conta da cobrança de tributos, né? Então, os feudos, por exemplo, tinham que pagar tributos à igreja, os novos reinos que estavam surgindo, que em sua quase totalidade eram reinos católicos, também tinham que pagar tributos à igreja. E claro, por serem países católicos, os papas em geral tinham muita influência sobre as decisões de nobres, de reis, principalmente. E isso gerava uma grande insatisfação por conta dessa interferência. Só para vocês lembrarem um exemplo histórico, eu comentei lá nas grandes navegações do Tratado de Tordesilhas, que é um tratado em que está sendo mediado pelo Papa, tá? Mediando aí as relações entre dois países, que é Portugal e Espanha. Bom, além disso, você também tem uma crise intelectual do clero, porque dentro do clero não dá para dizer que todos os padres, todos os bispos, cardeais, etc., que fazem parte, né, da hierarquia do catolicismo, eles pensam de maneira igual e muito menos que eles concordam entre si. Então, você tem essas divisões internas entre o clero, e você também começa a ter muitas críticas vindas da sociedade em relação à igreja. A primeira delas, que é muito marcante nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, é por conta da peste negra, porque a igreja ela não consegue dar uma resposta satisfatória para o que estava acontecendo, a explicação de pecado, de juízo final, de castigo divino não era suficiente para dar conta da realidade que estava colocada na Europa, né? Você tem aí uma pandemia que matou mais de 1/3 dos habitantes do continente europeu. Então, é claro que ela afetou toda a organização e a igreja não consegue dar uma resposta a contento, né, para essa situação. Então, esse é um primeiro motivo de crítica, tá? O renascimento cultural e científico, né, que vem na esteira aí do pensamento humanista, que já tinha no final da Idade Média, também vão pôr novas formas de observar o mundo que não é uma maneira católica de se enxergar a realidade. Então, a ideia de antropocentrismo em oposição ao teocentrismo, por exemplo, é também marca um certo afastamento da sociedade em relação à influência política católica. Além disso, o surgimento da imprensa, e aqui quando eu falo imprensa, não é no sentido de ter jornal, mas é no sentido de você ter um meio mais eficaz para imprimir livros, jornais, panfletos, etc. E que foi, assim, fundamental na Europa, né, nessa virada da Idade Média para a Idade Moderna, porque permitiu a divulgação de novas ideias, inclusive as ideias do Renascimento, né, a produção científica que estava acontecendo nesse período, a produção filosófica da época. Então a imprensa ela teve um papel fundamental
nesse sentido, de tirar o controle exclusivo do conhecimento, de livros e etc., das mãos da igreja. Então, essa também é um aspecto que traz aí a crise intelectual do clero. E por fim, você também tem uma grande insatisfação da burguesia em relação ao clero. Por quê, gente? Porque você tem uma crítica católica em relação à cobrança de juros, a ideia do lucro. Então, que são 100% incompatível com a atividade comercial da burguesia. Como que você explica uma atividade burguesa que não exista lucro? Ou uma atividade bancária que não há cobrança de juros, ela é simplesmente inviável, não vai acontecer. Então você também tinha uma série de embates aí entre o pensamento católico europeu e a atividade da burguesia, tá? Então, claro, você também tem uma insatisfação muito grande. E é nesse contexto que a gente vai ter a primeira ruptura religiosa com os católicos, que é o luteranismo. Então vamos entender. Primeiro, né, quando acontece essa reforma religiosa luterana? Mais ou menos ali entre 1517 e 1555, onde, gente? No Sacro Império Romano Germânico, que é aproximadamente onde é a Alemanha hoje, tá? Só que ainda não existia a Alemanha enquanto país, então você tinha ali o Sacro Império Romano Germânico, que é um pouco do que resta ali tentando retomar aquela grandeza de Império Romano e tudo mais. E quem que vai fundar, né? Quem que vai dar início a esse movimento e que vai trazer suas principais ideias? Era um monge agostiniano, então você veja, era um membro do clero católico, muito crítico às coisas que estavam acontecendo naquele período, e que vai acabar rompendo com a igreja ao fazer essas críticas, que é o Martinho Lutero. Por isso, inclusive, reforma luterana, por conta do sobrenome dele, tá? E essa crítica vai ficar muito marcada a partir de um documento chamado 95 Teses, onde o Martinho Lutero, já assim, muito desencantado mesmo, muito aborrecido em relação às questões políticas e econômicas dentro da igreja, vai simplesmente pregar na porta da catedral onde ele atuava. Ele vai pôr as 95 teses, que são literalmente 95 ideias de coisas que ele achava que como deveria ser, né, a cristandade católica. Claro que isso vai custar um preço ao Lutero, porque ele vai ser expulso da igreja, vai ser perseguido, mas por fim acaba fundando, dando uma nova religiosidade que rompe com o catolicismo. E quais que são essas ideias do Lutero? A primeira delas é a ideia de salvação exclusivamente pela fé. Então, como que você seria perdoado dos seus pecados? Não é comprando indulgências, mas é apenas pela fé. Não tem jeito de você negociar com Deus para Lutero esse tipo de perdão, né, e salvação. Então, essa é uma primeira ideia e que é comum a todos os membros protestantes aí das reformas que a gente vai ver também hoje. Além disso, um outro ponto muito importante da reforma luterana é a tradução, a leitura e a livre interpretação da Bíblia. Gente, parece bobo para nós, mas os fiéis, por exemplo, na Idade Média não tinham acesso à Bíblia. As missas, em geral, não eram realizadas muitas vezes nem na língua que as pessoas falavam, eram realizadas em latim. Então você podia ter alguma ideia, mas você não sabia de fato nem o que estava sendo dito numa missa, tá? E esse hábito, né, esse costume de se realizar, inclusive as missas em latim, ele durou por mais muitos séculos, inclusive, tá? Mas aqui o que é interessante é porque você tira o controle da igreja sobre os escritos bíblicos, tá? Então você tem um movimento de traduzir primeiro, né? Traduzir do latim para a língua que as pessoas falam, que são as línguas vernáculas, e que elas possam ler e interpretar a partir do que elas entendem, tá? Então isso tira muito o controle, né, católico sobre o escrito bíblico, e é um aspecto essencial a todas as reformas protestantes, tá? Outra coisa importante é a eliminação do culto a santos e a imagens. Tanto que vocês podem observar que as religiões protestantes, que aqui no Brasil vocês conhecem
através das igrejas evangélicas, você não vê imagens de santos, imagens divinas, tipo Nossa Senhora, Jesus, né? Você não vê. Por quê? Porque as religiões protestantes, elas eliminam esse culto a, a imagens de santos em geral, tá? Então, é um outro aspecto essencial das reformas protestantes e que está vindo aí a partir das ideias de Lutero. Outra coisa importante é a questão do fim do celibato. Gente, o que é celibato, né? É quando o padre, no caso, o membro do clero, ele assumiu o compromisso de não se casar, de não ter relações sexuais com qualquer outra pessoa e se dedicar exclusivamente à atividade religiosa. Lutero entendia que isso não era produtivo e de que o fato de uma pessoa formar uma família era algo muito positivo e que contribuía para a sua atuação religiosa. Tanto é que, se você observar os pastores, por exemplo, eles formam família tranquilamente e são líderes religiosos nas suas comunidades, tá? Outra coisa super importante é que as reformas religiosas, elas negam a autoridade do Papa. Então, não tem que estar submetido às ordens de Roma, o Papa não tem autoridade sobre as novas religiões que estão surgindo. Esse é um aspecto de ruptura essencial. Por quê? Porque você está delimitando, colocando um limite para a atuação católica. Ó, a gente é parecido até aqui, mas depois disso nós não temos nada a ver com católicos, tá? E por último, gente, você também tem uma diminuição, inclusive, dos ritos, né? Da quantidade de ritos dentro da igreja. Então, em vez de 7 sacramentos, você tem apenas 2, que é o batismo e a Eucaristia, tá? Então, você tem diversos sacramentos, como, por exemplo, matrimônio, extrema-unção, crisma e etc. Então, você diminui, inclusive, a quantidade de ritos, né? De rituais. E aí, rituais, gente, no sentido de ações carregadas de um determinado sentido, tá? Não como coisa ruim, negativa. Mas é claro, dentro do meio católico, você tem diversos rituais. Então, as reformas protestantes, elas enxugam e muito essa quantidade de símbolos que os católicos cultuam e idolatram de forma geral, tá? Gente, quais são as consequências disso, né? Não é pouca coisa que o Martinho Lutero está rompendo. E veja, ele era parte do clero. Então, além dele ter sido expulso da igreja, né? Ter sido perseguido, ele vai ter um ponto interessante porque ele vai receber muito apoio da nobreza, de muita gente camponesa também, que também já estavam insatisfeitos com a igreja por conta dos motivos que eu comentei anteriormente. E, então, inclusive, ele escapa, né, dessa punição católica e ele recebe abrigo da nobreza, tanto que em 1555 ele já tinha morrido, mas esse conflito entre protestantes, né, que estão surgindo, e os católicos, ele é resolvido com um tratado que é a Paz de Augsburgo, assinado em 1555, onde cada principado dentro do Sacro Império Romano Germânico podia ter sua religião, seja ela católica ou protestante, no caso luterano, tá? Então, essa é uma consequência essencial. Você está admitindo no século XVI que partes da Europa Ocidental que eram católicas agora não precisam ser. E isso é um ponto muito importante que diminui, claro, consideravelmente a influência católica nesses locais. A segunda reforma protestante que a gente destaca, que é muito importante nesse contexto, é o calvinismo. E, embora o Lutero ele tenha dado as principais ideias, são as ideias calvinistas as que vão mais encontrar espaço na Europa e no resto do mundo. Tanto que a maioria das igrejas evangélicas que a gente entende hoje, a matriz delas é calvinista, tá? E aí, quando que a reforma calvinista acontece? Pouco tempo depois da reforma luterana, então entre 1525 ali a 1557 aproximadamente, na Suíça, tá? E aí ela é fundada por João Calvino, que é quem vai, assim como Lutero põe as ideias da reforma luterana, o Calvino faz a reforma calvinista, propondo, né, pegando ideias de críticos que já haviam anteriormente,
e organizando isso em um novo conjunto religioso. Tanto que essa principal crítica, né, que ele estabelece aí a cristandade no período, é uma obra que chama Instituição da Religião Cristã, que é muito conhecida também como as Institutas, tá? Se você der um Google aí procurar. E quais são as principais ideias defendidas pelo Calvino? Quase todas as do Lutero, mas aqui tem um diferencial essencial, que é a ideia da predestinação. Veja, de novo, ele não concorda com a ideia da venda de indulgências, onde você possa comprar o perdão dos seus pecados. Porém, o que ele diz aqui? Não é a fé que te salva, mas aqui o que te salva já vem destinado. Então, quando você nasce, já está destinado se você vai ser salvo ou não. E aí a gente interpreta a partir de sinais na vida da pessoa que ela é predestinada. Uma pessoa que é dedicada ao trabalho, né, que progride economicamente, mas sem esbanjar, né, que cumpre seus deveres. Então essa pessoa, Calvino entende que é uma pessoa predestinada, tá? Então, esse aspecto é um aspecto muito importante da teoria calvinista e que se desvincula um pouco, se diferencia dos luteranos, tá? Uma outra coisa importante também é que o Calvino é um pouco até mais radical em relação à igreja, porque ele acaba defendendo a separação entre o Estado e a religião, que é uma coisa que até então não era muito comum se defender, né, que não tivesse influência religiosa nas decisões políticas, e que vai também ajudar e muito com que as ideias calvinistas propaguem pela Europa, tá? Além disso, as ideias que eu expliquei anteriormente, né, a tradução, leitura e livre interpretação da Bíblia, eliminação de santas imagens, fim do celibato, que eu comentei agora mesmo, ausência de autoridade do Papa e, né, batismo e Eucaristia como os únicos sacramentos admitidos, tá? Então, características muito próximas, mas um pouco próximas do luteranismo, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, ele se distingue nessa ideia da predestinação e numa ideia mais clara mesmo de separar a influência política da influência religiosa. Quais são as consequências disso, né? Então, primeiro, Calvino vai encontrar muito apoio, vai encontrar muito eco na burguesia, que entende, inclusive, por conta dessa ideia de valorização do trabalho como algo valor positivo, né? Uma coisa que se encontra direto com a ética mesmo burguesa. Eu comentei com vocês já isso anteriormente. A ideia de trabalho, gente, ela foi, embora ela hoje seja muito valorizada, durante a Idade Antiga, durante a Idade Média, era algo que carregava um sentimento negativo. Tanto que a palavra trabalho, ela vem do latim trepalium, que é um instrumento de tortura medieval. Então, quando você tem a Reforma Protestante, principalmente os calvinistas, isso é muito típico do calvinismo, em que dão um valor positivo ao trabalho, é claro que a burguesia vai apoiar e lugares onde a burguesia em geral também está mais desenvolvida, também vão ter muita mais receptividade às ideias do calvinismo, tá? Então, acaba valorizando o próprio capitalismo em si, à medida em que você valoriza trabalho, guardar dinheiro, tá? Você ter disciplina, que são valores caros aí ao mundo burguês. Na Inglaterra, esses calvinistas, eles eram chamados de puritanos, na França de huguenotes e na Escócia de presbiterianos, tá? Então, gente, é uma diferenciação aí de como que esses calvinistas vão se denominar de acordo com os lugares em que eles vivem, certo? Por fim, gente, uma outra grande reforma religiosa desse período do século XVI é o anglicanismo. O anglicanismo, ele vai surgir também logo no começo do século XVI, na Inglaterra, e quem vai propor o anglicanismo é o próprio rei inglês, que é o Henrique VIII, tá? E o Henrique VIII, isso, gente, vai fazer num contexto aí interessante e curioso, no mínimo. Por quê? Claro que ele já tinha uma grande satisfação com a influência católica,
com enorme pagamento de tributos, né? Então você tinha uma série de conflitos de interesses. Mas qual que é o estopim, assim, que a gente pode dizer, a gota d'água para o Henrique VIII romper com a igreja? É quando o Papa nega aceitar o divórcio dele com Catarina de Aragão, tá? Então a igreja, claro, não admite o divórcio. Então o Henrique VIII, que já estava assim, aborrecido com uma série de questões da igreja, vendo as reformas acontecendo, ele rompe com a igreja. Então, essa tem a publicação, inclusive, do Ato de Supremacia, em 1534, e que vai marcar a fundação de uma nova religião, que é o anglicanismo, que existe até hoje, tá, gente? E quais são as principais ideias do anglicanismo? Aqui tem uma coisa interessante. O rei, ele vai ser chefe da igreja anglicana. Então é meio que ele tem um papel político de governar nessa época, mas tem um papel religioso também, que é como se fosse o Papa, tá? Então, esse é um aspecto importante. É claro que eles absorvem alguns itens das reformas luterana e calvinista, né, como a tradução, a leitura e a livre interpretação da Bíblia. Mas, por exemplo, eles mantêm o culto a santos, a imagens. Se você procurar como que funciona a igreja anglicana, você vai ver que ele é uma igreja que lembra muito a igreja católica. Só que tem algumas pequenas diferenças. A começar porque eles negam a autoridade do Papa. E o Henrique VIII, pensando, claro, muito estrategicamente, né? Ele passa a ser a autoridade dessa nova igreja. Então mantém os 7 sacramentos, né? Que são aquela ritualística católica, ela permanece aqui. E aqui é interessante, eu estou colocando a Rainha Elizabeth II, ela é a atual governadora suprema da Igreja Anglicana na Inglaterra, tá? Então, a igreja ainda existe e ainda você carrega algumas dessas características. É a que mais se aproxima do catolicismo nas reformas, tá, gente? Embora rompe em alguns aspectos centrais, como, por exemplo, a autoridade em Roma e a questão do acesso à Bíblia. Bom, gente, quais são as consequências disso para a Inglaterra na prática? Primeiro, todas as terras da igreja da Inglaterra foram confiscadas pelo rei, que já tinha muito interesse nelas, né? Então foi um bom negócio economicamente falando, né? Além de não precisar ficar pagando impostos altíssimos, né, a Roma. E no reinado da Elizabeth I, que não é essa da foto, tá, gente? Surge o puritanismo, que é uma mistura que absorve um pouco do catolicismo, do anglicanismo, mas principalmente do calvinismo, e que vai ser uma tentativa, na verdade, de tornar a, a reforma religiosa na Inglaterra mais próxima do luteranismo e do calvinismo do que do catolicismo. Aqui no livro de vocês tem um quadro muito bom mostrando as principais diferenças entre os católicos, luteranos, calvinistas e anglicanos em relação à Bíblia, à salvação, aos sacramentos, aos ritos, né? Quais países atinge, tá? Inclusive, em relação a esses países, aqui eu deixo um mapa para vocês terem uma ideia de como que isso aconteceu. Então, ó, toda essa área aqui, que é esse amarelo claro, digamos assim, é domínio católico, que é uma área grande na Europa, tá? Mas aqui, ó, toda essa área, que é mais ou menos onde hoje é a Alemanha, e aqui o norte europeu, ó, os países nórdicos, Noruega, Suécia, já são domínios, em geral, luteranos. Aqui, por exemplo, na própria Inglaterra, você tem o anglicanismo, mas aqui, já na Escócia, você tem uma zona de domínio calvinista, tá? Além de comunidades calvinistas espalhadas aqui, principalmente na França, que são os huguenotes, tá? Ali próxima à Áustria. E aqui lembrando, ó, que outras religiões, aqui você tem a Igreja Ortodoxa, além do Império Turco, que a maioria era muçulmano, tá? Então esse é um aspecto importante desse período. Agora veja, qual que vai ser a reação da igreja em relação a essas reformas religiosas? A reação católica nós vamos chamar de contra-reforma, certo? E na contra-reforma, as principais decisões que a igreja tomaria nesse sentido foram decididas no Concílio de Trento, que é uma reunião
É uma reunião não, né? É um conjunto de reuniões, de assembleias entre o alto clero católico, então entre 1545 e 1563, para chegar a um acordo sobre quais seriam as medidas que a igreja ia tomar diante das reformas religiosas. E quais foram elas? Primeiro, gente, vamos mudar o catolicismo? Não. Então, os principais dogmas da Igreja Católica continuaram iguais. Então, não vamos mudar os sacramentos, não vamos mudar os ritos, e assim, o culto a santos e assim por diante. Vai continuar igual. O que a gente vai fazer de diferente? Primeiro, preparar melhor os novos integrantes do clero. Então, agora, para você se tornar padre, você tinha que ingressar no seminário, ter anos de estudo e dedicação, tá? E depois decidir se de fato ia ficar mesmo no clero. Então, essa criação de seminários é um aspecto importante. Você proíbe a venda de indulgências, né, que era o principal motivo de crítica das reformas religiosas. E você cria a Companhia de Jesus, que é uma organização dentro da igreja, né, da denominação dos jesuítas, que tem a função de educar e catequizar e principalmente vão atuar com a busca de novos fiéis na América. Lembre-se, né? A partir do século XVI, todo o continente americano vai ser colonizado por povos europeus e nesses países que eram católicos, você vai ter em geral a presença da Companhia de Jesus com a função de converter os nativos americanos, tá bom? Além disso, gente, você também tem uma reação de repressão da igreja, no sentido de que nos países que eram católicos, você perseguia as ideias que fossem contrárias, né, reformistas, que fossem contra os dogmas católicos. Então, você tem a criação do Index, que é basicamente uma lista de livros proibidos ao fiel. E, gente, essa lista existiu até o século XX, tá? Até o século passado, tem ideia disso? Então, o Index estavam lá todas as obras que os católicos não deveriam ler porque eram heréticas. E além disso, você tem a reativação dos tribunais do Santo Ofício, que talvez é a faceta mais violenta dessa reação na Contra-Reforma, onde, nos países que eram católicos, as pessoas eram julgadas por cometerem heresia, ou seja, se colocarem contra, pecarem contra a religião católica. Então, essa prática, né, gente, foi muito comum em países, por exemplo, Portugal, Espanha, né, determinados pontos da França. Então, os tribunais do Santo Ofício atuavam de forma violenta. E, gente, era um tribunal mesmo religioso. As pessoas eram interrogadas, ficavam presas, se decidiam pena para as acusações que elas sofriam. Então, muitas vezes elas eram torturadas, colocadas em situação muito degradante, e na pior das penas, elas eram executadas, que era condenação à fogueira, a pessoa morria queimada viva numa praça pública. Então, é um aspecto muito violento dessa reação católica às reformas, tá? E que marca, inclusive, uma série de o tom de uma série de conflitos que vai haver entre os católicos e os protestantes. E a apostila de vocês destaca dois eventos importantes nesse sentido. O primeiro acontece na França, que é o massacre de São Bartolomeu, onde os católicos eles vão basicamente massacrar os huguenotes, que são os calvinistas na França. Tá? Então, só nessa noite de São Bartolomeu, você tem a estimativa de que mais de 3.000 protestantes foram mortos por católicos. E aí é um episódio de enorme intolerância religiosa, tá? De literalmente você perseguir, matar pessoas de outras denominações religiosas, tá, gente? Então você tem uma estimativa de milhares e milhares de mortos. Depois, nos dias que se seguiram ao massacre de São Bartolomeu. Lembrando, o massacre esse apoiado pela monarquia francesa, tá? E além disso, você tem uma guerra também, que é a maior guerra que se tem notícia antes da Primeira Guerra Mundial, que é a Guerra dos 30 Anos, tá? Que é uma guerra internacional entre diversos países da Europa, por motivos religiosos, mas também territoriais, políticos, comerciais.
Então, durante esses 30 anos, diversos países da Europa vão se enfrentando. Começa ali na Alemanha e dali se espalha para diversos lugares. E que também tem uma consequência super drástica. Você vai ter um período aí, né, durante o século XVII, um período de enorme fome, tá? São milhares de europeus que morrem, porque os exércitos são imensos, tá? E essa Guerra dos 30 anos, ela também tá num contexto de enorme intolerância religiosa. E veja, gente, não é apenas por ter uma religião diferente, mas por quê? Porque essa religião ela embasa novas formas de pensar, novas formas de organizar socialmente, e que, claro, está rompendo com o poder que era de séculos da Igreja Católica. Então, você está falando também de influência política, de influência econômica. Não é exclusivamente uma questão só religiosa. Ele não pode ter uma religião diferente. Mas, para além da intolerância religiosa, você também tem essas questões aí de influência política e econômica. Aqui eu deixo algumas dicas para vocês para ampliar um pouco, né, o conhecimento de vocês sobre o assunto. O primeiro, adivinha, um link do Nerdologia, falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante, né, um vídeo de 2017, e que está falando um pouco desse contexto aí, trazendo algumas informações, puxando para os dias de hoje. Então, é um vídeo muito legal, já recomendei esse canal demais, então assistam. Além disso, uma matéria da imprensa alemã, falando da Guerra dos 30 anos, é uma matéria muito completa, numa linguagem bem acessível, falando assim de como que a Guerra dos 30 anos espalhou caos na Europa, como que ela trouxe mudanças nas relações internacionais entre os países por conta do caos que ela espalhou. Então, recomendo muito vocês assistirem. Assistirem não, lerem, né? Aqui também eu trouxe uma matéria do Jornal Minas, que é da TV Rede Minas, falando sobre um museu da Inquisição que tem em Belo Horizonte, porque, gente, a Inquisição ela chegou aqui no Brasil também. Já que nós éramos colonizados por Portugal, que era um país católico, então claro que isso aconteceria aqui, não na mesma intensidade que na Europa, mas aconteceu. E aí você tem esses registros aqui no Brasil, e estão muitos deles lá no Museu da Inquisição, que fica em Belo Horizonte. É muito legal, eu recomendo vocês assistirem a matéria para conhecer e saberem um pouquinho desse museu, que é uma coisa relacionada com a história do Brasil. Além disso, falando já em questões religiosas, né? Deixa um linkzinho aqui num vídeo curtinho falando sobre os jesuítas, quem que eles eram, o que que eles fizeram, como que era a forma de atuação deles, principalmente aqui na América, tá? E por fim, gente, eu deixo um outro link aqui falando sobre eu vou pôr entre aspas, tá? As bruxas de Salem. Já que a gente está falando de intolerância religiosa, é muito importante a gente dizer que essa intolerância religiosa, ela não acontece apenas a partir dos católicos, tá? Então você tem registros de intolerância religiosa, de inquisições protestantes também. E aqui mostra, né, onde seriam os Estados Unidos, como que no século XVII esse fanatismo e essa intolerância religiosa chegou a ponto de condenar injustamente pessoas sobre a acusação de bruxaria, de magia, tá? Então, essa é uma matéria falando sobre isso, é uma matéria bem interessante, assim, que está embasada em bons dados, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, envie suas mensagens nos nossos canais de comunicação e deixem as impressões de vocês aqui nos nossos comentários. Um beijo, se cuidem e até a próxima!